O negociador chega, fica conversando com ele, um monte de polícia cerca o ambiente, tem lateral, tem fundo, tem um monte de coisa. Aí o negociador conversa com o cara se vê sem saída, ninguém quer, né? O cara quer um objetivo, ele foi roubar, desenvolveu com uma crise, ele tava com ciúme. Agora, quando o cara tá em surto, querendo matar, querendo guerrear, querendo lutar, e o cara tem munição, o cara tem um monte de... Sai dessa, irmão. Sai dessa. Situações de crises, difícil. Igual, imagina quando você só tem a frente da casa. Tu subiu o drone, o cara derrubou o drone. Como que o cara derrubou o drone? Aí o camarada falou que o cara era instrutor de tiro. Pô, se o cara é instrutor de tiro, irmão, ele certamente atira melhor que eu, pô. Eu faço treino periódico. Amanhã é dia que eu vou treinar. Só que o cara treina todo dia, pô. O cara tem munição direto. O aluno deixa a munição que sobra, o cara vai lá e atira. O cara atira com a munição do aluno. O cara atira com a munição do clube. E o cara tá o tempo todo atirando. O cara que é CAC. O cara que é atirador. Atira mais que o polícia? No papel, com certeza. Mais que o polícia. Porque o polícia, a vida dele é aquilo ali, pô. Ele tem aquela arma ali, ele vai pra todo lugar com aquela arma, com aquela... Ele tá preparado pra crise, ele foi treinado. O cara que faz por hobby e tem pra gastar com a munição, a tendência é que ele vai atirar mais que o polícia, sem dúvida. Sem dúvida. Então, o cara tem habilidade com armamento, ele tinha armamento de... Ele tinha uma 9mm, uma pistola, e tinha uma calibre 12. Pô, o drone parado para captar a imagem, né? O cara com a calibre 12, baixa altura, deve ser mais fácil para ele abater o drone. Aí o cara já tinha feito uma cagada máxima, né? Matado o pai, matado o irmão, 3 tiros na mãe, a mãe tomou 3 tiros, a cunhada, matado um policial. Esse cara tava ali pra quê, cara? Ah, pô, mas ele tinha registro de arma. Se ele não tivesse registro de arma, ele ia fazer uma destruição menor que essa. Mas ele ia fazer destruição, pô. Ele ia, né? Aí o que tá em jogo agora? O registro do armamento. E esse próximo trecho aqui, pelo que eu tô vendo, vão debater isso. Vamos ouvir. Agora, volta assim o discurso da facilidade do acesso às armas. E aí eu acho que a sociedade brasileira precisa voltar a discutir isso e precisa desfazer vários erros que foram assumidos durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, de tentar liberar, de facilitar o acesso às armas. Eu acho que a arma tem que estar na mão de policial. Se não está na mão de policial, a gente fica sujeito a acontecer alguns casos desse tipo, né? Parece que foi uma briga familiar e aí o cara tava com uma arma, acabou disparando, né, matando várias pessoas. Não. Então talvez se o Brasil continuasse liberando essa facilidade das armas, a gente teria mais problema ainda. Seja por briga no trânsito, seja por conflitos domésticos, mas... Ó, tu vê que quando o cara tem uma opinião dele, ele quer impor a opinião dele de toda forma, né? Sempre faço uma autocrítica para eu não cometer o mesmo erro, né? Mas, ó, parece que foi uma briga familiar, então ele nem sabe o que é. Mas ele já tá criticando o acesso à arma, né? Vamos ouvir. Repito, não sei exatamente esse caso, talvez o William tá acompanhando melhor, vai saber se o cara era CAC, se o cara tinha arma legalizada, se a arma era ilegal, confesso que eu não tô por dentro. Pois é, ou a arma que ele usou, ela é especial, né, pra dar esse tanto de tiro nesse tanto de pessoas, ou então ele usou mais de uma arma. É impressionante como a esquerda adora o Bolsonaro. Ele já traz o Bolsonaro rapidamente pra esse discurso. Mas tudo bem, Marcelo. De esquerda? Eu vou ficar em silêncio. Eu não vou nem te responder em relação a isso. Mas porque você é de direita? Não, eu não tô falando nada, cara. Vamos ao caso, porque assim, eu liguei pro Alexandre Mota, que é o colega nosso, apresentador do Boa Tarde Rio Grande do Sul, do Grupo Band, e pedi informações pra ele. O Mota me passou o seguinte: a irmã do autor informou que ele tem diversos cursos de tiro e na área policial. Ele é um motorista, um caminhoneiro, e aí vem uma informação que eu acho que é importante. Segundo o sistema de consultas integradas, ele tem uma pistola Taurus PT 111 G 9mm, um rifle 22, uma espingarda calibre 12 e uma pistola 380. Ele conseguiu derrubar pelo menos 2 drones que estavam monitorando essa ação. É um homem em surto. Eu acho que a polícia, quando chegou para uma intervenção de um caso, né, de repente de briga familiar, algum nesse sentido, e não tinham noção da gravidade ou do problema que eles iam enfrentar. A situação ainda é muito tensa por lá, mas
mas e acredito que o resultado dessas pessoas baleadas, inclusive o policial que foi morto, é muito em função talvez dessa capacitação que ele tem. Agora a gente vai precisar esperar um pouco para definir ainda mais assim que o caso tiver o desfecho do caso, para a gente entender o perfil psicológico desse homem, né, e o que ele fazia, se ele era CAC, não era CAC, enfim, mas fato é que ele tem pelo menos 4 armamentos com ele. Bom, William, eu sei que quando eu falo alguma coisa do Bolsonaro, você fica muito ofendido, né? Mas não tem como a gente não citar o ex-presidente, porque foi no governo dele que algumas medidas de liberação, de facilitação ao acesso da arma, começaram a ser implementadas. E eu acho que mesmo tendo pouco tempo, né, que essas medidas foram implementadas, talvez a gente vai estar criando um problema muito grave para o Brasil para os próximos anos. Então é preciso sim discutir quem tem acesso à arma no Brasil. Então, e eu volto a dizer, acesso à arma deveria ser restrita à polícia e a quem tem totalmente o controle para o uso da arma, porque é uma coisa perigosa mesmo. O que vale é o que nós... Cara, isso aí é o maior discurso furado que tem. Vamos lá. Acesso só para policial. Beleza, então. O Brasil, tu pega uma cidade dessa aí, Rio Grande do Sul, um estado desse, né? Uma cidade, Novo Hamburgo. Veja quantos habitantes tem e quantos policiais tem. Então, vamos botar a nível Brasil, né? Deve ter, no máximo, no Brasil todo, uns 500 mil policiais. Para 200 milhões de habitantes. Então, beleza. Só quem vai ter arma são os policiais. Tem quantos bandidos, quantos ladrões, quantos traficantes, quantos sequestradores, quantos gente do crime? Quantos? Certamente tem mais do que policial. Muito mais do que policial. Rio de Janeiro. Fizeram um estudo e estimaram em torno de 56 mil traficantes dentro de favela. Então, só traficante armado com arma de guerra, com fuzil 762, né? Somente no Rio de Janeiro, 56 mil. A Força Policial do Rio não chega nesse número. Não chega. A Polícia Civil deve ter lá uns 7 mil homens, 10 mil no máximo. A PM uns 30. Tem mais ladrão, tem mais bandido que policial, pô. Você saiu de casa hoje, foi trabalhar, foi pra escola, foi pra academia, foi levar filho na escola. Tu viu quantos policiais perto de tu? Quantas situações, quantas ruas tu passou? Quantas crises você se aproximou e você nem sabe? Tinham quantos policiais para te proteger? Então, esse argumento é um argumento fraco, um argumento ineficiente, ineficaz. Se somente o policial tiver arma, é isso aí. Essa é a foto que você já tem. Aí você vai para os policiais que não estão dispostos a reagir, a entrar numa crise por você, na folga dele. Aí você diminui esses 500 mil só para quem está em serviço, que tem o dever de agir ali. Todo policial, em regra, tem dever de agir, né? Mas, se ele não está fardado, como tu sabe que ele é policial? Num país onde a polícia vagabunda, a pedragem, tudo contra a polícia, né? Toda crise, toda crítica vem em cima da polícia, o cara responde processo, o cara vai preso, o ladrão vai solto, ele vai apresentar a ocorrência, o ladrão vai embora primeiro que ele, né? Quantos estão dispostos, cara, a te salvar? Reduz esse número aí para uns 100 mil. No Brasil inteiro, de serviço. Cara, tu tá f***, irmão. Eu já falei isso aqui outras vezes, vou repetir. Fatalmente você vai ser assaltado, alguém da tua família vai ser assaltado. Quem mora no Rio de Janeiro, a chance é maior ainda. Quem mora na Bahia, Salvador, maior ainda. Fortaleza, maior ainda. Né? Manaus, essas cidades piores. Então, cara, em vez de reduzir, tinha que aumentar o acesso à arma. Mas fazendo um controle. O camarada que criticou o governo Bolsonaro, se Bolsonaro tivesse feito alguma coisa pro armamento, não tava do jeito que tá. Tá pior do que era antes. Tá pior do que era antes. Então, o camarada que tem arma, hoje, a maior chance dele ter uma arma ilegal do que ele ter uma arma legal. Tem mais gente com arma do mercado negro do que com arma
Boa. Tem que ser muita inocência, muita ilusão, cara. Você achar que o problema é o registro da arma para as pessoas. Aí vamos continuar a nossa continha aqui rápida. Vamos botar que a culpa é do governo Bolsonaro que liberou as armas. Tá bom. De 2019 até 2024, 5 anos, tiveram quantos casos desse aqui? Quantos? Beleza. De 2019 até 2024, tiveram quantos roubos à mão armada? No trânsito, na rua. Traficante armado, quantos? Veja qual é o número. E se o problema do Brasil é arma na mão de quem tem arma legalizada. Não é, pô. Não é. O mesmo desvio que você tem de policial fazendo merda, você vai ter de algum momento do cara que é CAC fazendo merda. Agora, em regra, todo mundo que tá com a arma ilegal tá fazendo merda. Não é um desvio de 1%, 0,01%. São todos. Afinal, eles estão com a arma na mão para te roubar, para te sequestrar, para te matar, pô. Esse caso é um caso lamentável, é um caso triste. Esses 500 mil policiais que eu disse para você que tem, amanhã pode ter um policial em surto que vai matar a esposa, que vai matar o filho que vai pegar a arma e vai matar o pai. Lembra do caso da Rota? Lá do molequinho que matou a família? Quando que tu vai fugir disso? Nunca. Nunca. Sempre vai ter um caso desse. Sempre. Os Estados Unidos. Lá, a população, a maior parte tem arma. Lá tem mais armas do que habitantes, desculpa. Tem mais armas do que habitantes. Então, tem mais do que 300 mil armas lá dentro. Fatalmente vai ter um atirador ativo que vai entrar e vai fazer um negócio. Infelizmente, cara, acontece. Um dia vai ser contigo, vai ser comigo. Essa é a realidade. Agora, vamos abraçar discursozinho de ideológico, de enviesado contra a arma. É o inocente o rapaz que fala um negócio desse, pô. A arma tinha que estar só na mão de policial. É o inocente. E o policial que quer arma só pra policial é porque ele quer ser o rei da selva, sozinho, pô. Ele quer chegar no trânsito, baixar o vidro, botar a arma na cara dos outros. Desculpa, policiada. O mal policial. Não, porque eu falo assim, tem que tomar cuidado, né? Parece que todo policial faz isso, né? O cara que é o valentão, o mal policial, ele quer fazer uma peça, com a certeza que o cara ali que tem cara de bobo, não é nada, não vai ter uma arma nem pra dar um tiro na cara dele. E é óbvio que esse cenário é um cenário horrível, né? Ninguém que tem arma tem que ter arma pra medir o tamanho do documento dele, né? Pra mostrar que é mais homem que alguém. A arma, ela tá permitida pra você salvar a tua vida. Não é pra você ganhar a discussão, não é pra você ser mais homem que alguém. Agora, o problema do Brasil é falta de arma. Esse é o problema do Brasil. Tem pouca arma. E vão pegar um caso desse pra diminuir mais ainda. Maravilha. De 2003 pra cá, do desarmamento pra cá, o país tá mais seguro ou mais violento? Fala. Sobre essa questão aí dos policiais, dos bandidos no Rio de Janeiro, né? A Constituição, eu dei uma olhada aqui, prevê 60 mil policiais militares. Sendo que na ativa tem um déficit de 17 mil, na ativa tem 42, desses 42 mil, somente 52 estão na atividade fim. Então, assim... Desculpa, mano, tá falando rápido, perdão. Eu preciso entender. Tem 42 mil e desses 42, quantos? Somente 52% estão na atividade fim. Tá, 22 mil, mais ou menos. Isso, por aí. 20 e poucos mil que estão na atividade ali para combater 50, 60 mil. E essa estimativa que você deu aí, a gente sabe que é por baixo, né? Baixo. Não é de traficantes e tal, de número de comunidades. Porque é o seguinte, irmão. Traficante é uma coisa. 157 na rua é outra. Entendeu? Sim. O cara que tá na favela, protegendo posição, traficando, é um. Talvez essa arma até vá também pra rua, alugada, o cara vai roubar também, o cara traficante vai na rua pegar um carro, vai fazer alguma coisa. Mas é muita arma na rua, mano. É muita arma. Né? Muito. É o miliciano, é um monte de gente.
E todo mundo sabe que se tem no semáforo 10 carros parados, ele pode meter a arma na cara de 10. E a chance de vir um tiro é mínima. É mínima. Agora, esse caso é uma confusão total. O camarada tinha um bunker dentro de casa. Ele tinha cunhete, né, de armas. 500 munições ali. Muita coisa, cara. E ele trocou tiro com a polícia inteira. Por quê? Ele tava com um refém dentro de casa. Então a polícia para atirar nele é complicado. Não tinha visual. Subiu o drone, ele derrubava o drone. Não tinha como dar uma entrada. Você satura para um lado e entra para o outro. Tinha essa dificuldade também. Os policiais que foram atender a ocorrência. Primeiro, qual era o armamento que os caras tinham? Qual era o treinamento que os caras tinham para fazer uma entrada na casa? E aí, irmãos, e coisa, e destruição. Quer falar mais alguma coisa, mano? Não. Vamos continuar aqui. Temos como lei, né? E a lei permite você, cidadão brasileiro, de ter uma arma de fogo. Em relação às medidas do Bolsonaro, o assunto é mais complexo, porque a gente não está falando sobre as medidas de liberação de arma. Nós fizemos alguns ajustes técnicos na regulamentação. Por exemplo, um CAC, ele ia para o estande de tiro e a munição dele tinha que ficar no porta-malas e a arma no porta-luva. E ele não tinha nem a possibilidade de reagir. Então, alguns ajustes técnicos foram feitos dentro desse regulamento das armas. Então, não é tão simples assim como dizer que o Bolsonaro fez isso ou aquilo. Agora, amigo, eu costumo dizer que o meu partido é feijão, arroz e trabalho. Eu não sou cachorrinho de político nenhum, não vou ficar batendo palma pra ninguém ficar dançando aqui. A gente só tem que tomar cuidado pra não jogar uma responsabilidade em cima de uma pessoa sem aprofundar o debate em cima da parte técnica. Eu destaco o William, que é debate técnico, eu acho que é importante. Então, uma informação técnica do área da segurança pública. São dados colhidos com o Exército, com as polícias civis e militares. Entre 2019 e 2022, o crescimento do número de armas vendidas, seja para CAC, seja para outro tipo de cidadão, foi 665%. Então, isso é dado técnico. Não tô falando, a gente tá fazendo preço, né, fazendo alguma imaginação que aumentou a venda de armas durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. São dados das forças de segurança. O discurso do ex-presidente e o discurso de facilitação, as mudanças na lei que foram autorizadas, levou ao aumento de 665. Eu não tô culpando o ex-presidente Bolsonaro por nada, não. É responsabilidade de cada um. Ilegalidade nisso? Não, eu não tô falando de ilegalidade. Em algum momento, a lei brasileira, ela foi quebrada? Não, inclusive o Congresso alterou essas leis. O ex-presidente conseguiu uma coisa no Congresso. Só que tá na hora da gente discutir isso. Bateu um recorde de apreensão de fuzis. Esses fuzis são dos CACs? Ou é a importação e a incompetência que nós temos no governo de rastrear essas armas e cobrar dos países fabricantes desses fuzis que trazem essas armas aqui, esses espólios de guerra? Quando a gente apresenta um dado técnico, não, dado William, muda de assunto, né? Mas você dizer que houve um aumento na compra de armas. Não, que você está... E o dado técnico, camarada? Pô, tu não sabe nada, parceiro. Eu não sei nem quem você é, mas o pouco que você falou, só falou besteira. O que tem que aumentou 650%? Desde 650% de aumento, quantos que geraram uma crise? Esse camarada, por exemplo, ele faz parte desses 650%? Ou ele já tinha armamento desde antes do governo Bolsonaro? Porque parece, e eu também tô aqui defendendo o Bolsonaro, não, ele nem merece a minha defesa, tá? Agora, esse é um discurso, é uma narrativa tão fraca, mas tão fraca, Porra, o Flávio Dino, ministro da Justiça, que agora é ministro do STF, ele chegou no governo totalmente enviesado ideologicamente contra o armamento, falando umas falácias absurdas que não se sustenta no número. Mas, por conta de argumentos igual do rapaz aí, da Itatiaia, convence. Cara, aumentar o armamento, qual é o percentual de desvio, cara? O problema do Brasil não tá na arma registrada. O problema do Brasil tá na arma que não é registrada. Aí questionaram o Flávio Dino sobre isso na época, quando era ministro da Justiça, ele falou, isso aí não é competência minha. A minha competência é das armas registradas. O cara é ministro da Justiça, pô. Cabe a PF, é a atribuição da PF. Só que a PF não tem braço para isso. Voltando aos números, quantos policiais estão atuando no tráfico de armas? Quantos policiais estão atuando na fronteira, nos portos, nos aeroportos? Quantos? Você que viaja de avião, acha um policial, porra. Entendeu? Não tem, cara, não tem. Esse país aqui não é sério. Não é sério.
Não é sério, infelizmente. Está E aí você tá me dizendo, perguntando de fuzil no Rio você de já Janeiro. está relacionando a venda de armas com o aumento da violência. E é isso. E aí eu tô dizendo pra você que as armas legais é que estão tirando vida de trabalhador, cara. Eu acho que esse é o grande problema. A gente está tentando criminalizar uma coisa que está dentro da lei e esquecendo a ilegalidade do fato da importação de armas. A casa é germinada, então tem uma boa... É um bom bairro, né? Tu vê pelo padrão das casas, mas como é que tu chega aqui? Grade, não tem muro, não tem abrigo, né? E aí você faz o quê, cara? Como é que tu atende uma ocorrência dessa? Com quatro familiares lá dentro? Então, muito difícil o trabalho da polícia, difícil, né, um protocolo desse, mas cara, é saber que 7 policiais foram atingidos e não botar um grande ponto de interrogação para uma situação dessa, cara. Né? Pô, como é que é uma entrada num ambiente confinado, num ambiente crise? Como é que faz? Difícil pra cacete. Como é que faz isso num ambiente saturado, num ambiente que o cara não acaba a munição do cara? Aí, continuando. A polícia foi subir o drone. O cara bateu o drone. Ele tinha uma calibre 12. Vamos ouvir o vídeo do Thiago aqui? E talvez ele vai falar sobre isso também. O cara bateu 2 drones, né? E depois o BOP conseguiu capturar a imagem e quando o BOP chega, o BOP faz entradas, né? E tal. Eu fiquei lendo notícia, aí agora que eu já sei um monte de coisa, aí eu não sei se o cara vai falar sobre isso. Normalmente eu gosto de comentar o vídeo que eu não vi ainda, mas esse caso eu fiquei vendo um monte de coisa de notícia hoje. Vamos nessa. Posse de armas, porque não só ele não acredita na capacidade científica desses testes de respeitar os indivíduos e suas condições psicológicas, como ele também acha que mesmo aqueles que têm uma condição psicológica desfavorável não devem, só por causa disso, terem seu direito de liberdade e de legítima defesa castrados, só por eles terem uma condição psicológica. Olha como é polêmico esse tema. Não estou nem dizendo se está certo ou se está errado. Eu vou colocar meu juízo de valor aqui. Estou só falando para vocês porque que o americano não aceita o teste psicológico para a posse de arma de fogo, né? Ele acha que isso poderia ser usado como uma ferramenta de desarmamento. Deixo para vocês aí refletirem acerca dessas questões. Vamos aguardar mais informações sobre a ocorrência. Mais uma vez, me compadeço com todos os envolvidos. Uma tragédia realmente que mancha mais ainda a imagem do atleta de tiro, que não tem nada a ver com isso. Está sendo injustamente associado a uma ocorrência de surto psicótico. A população não tem que, agora, por causa de uma ocorrência como essa, martirizar toda uma categoria de atletas que se esforçam para cumprir a lei, para usar a posse de armas de forma responsável e ordeira. Não somos risco nenhum na sociedade. A doença mental, sim. A falta de atenção com aquele que precisa de ajuda, também. Tá? Então, mais uma vez, minhas condolências a todos os envolvidos nessa tragédia. Sou Thiago Almeida, atleta, instrutor de tiro. E a gente se vê no nosso próximo programa, Bang News, o seu jornal do mundo do tiro. Cara, ele fala sobre o teste, né? A eficiência. Aí os Estados Unidos não tem um teste. De fato, cara, você tem que entender que tu não consegue cercar as situações, pô. Tu não consegue, pô. O cara quando vai lá e a mulher, quando o cara tá em surto por ciúme e ele vai lá e bate na mulher, ele bate com o que tem, pô. Ele vai agredir com o que tem.